sobre a língua portuguesa. E esse é o nosso grande desafio. E se torna ainda maior, porque como todos nós aqui provavelmente não fomos alfabetizados dessa forma, a tendência é que a gente alfabetize nossos alunos da forma como nós fomos alfabetizados. E ainda mais quando a gente tem um curso de pedagogia com fragilidade na formação de linguagem. E aí é onde vocês precisam correr muito atrás, se vocês querem investir nessa área da alfabetização, porque é necessário, né? Então, quando eu falo de alfabetização, eu estou... André, onde é que a luz aparece aqui? É o primeiro lá na ponta? Não, quando eu estou falando de alfabetização, então eu estou falando desse tipo de atividade que vocês estão vendo aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho isso daqui, gente, essas fichas. É esta caixinha aqui, ó, bonitinha, cheia de ficha bonitinha com tarefas dos alunos, com uma canetinha para que eles possam fazer e apagar sobre essas fichas. Então, assim, é tudo muito bonito. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é cuidado com os jogos de alfabetização, com as atividades que vocês encontram prontas, com aqueles joguinhos de MDA, não? Aquela madeirinha? MDF. Isso mesmo, MDF. Olha só, por exemplo aqui, ó, nós temos poço, torrada, pavão. Carregando aqui direito. Vocês conseguem carregar? Acho que é dentro do lápis, alguma coisa do tipo. Veja, nós temos 3 objetos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o aluno precisa ordenar as letras em formato de palavra. Minha pergunta é, o que é que eu estou trabalhando aqui do ponto de vista das propriedades do sistema? O que é que eu quero chegar? É simplesmente para formar palavras? Então quer dizer assim, eu trabalho qualquer aspecto do sistema de uma vez só misturado, sabe? Então coisas desse tipo que a gente precisa cuidar, né? A mesma coisa acontece aqui, quando nós temos aqui, a proteção boa, essa fichinha aqui, gente, elas estão bem aqui, deixa eu pegar. Muito bem. E você, André? Eita, você é o cara. Olha só, separe as palavras e escreva as frases, né? Aqui, no caso, nós temos crianças com hipossegmentação, né? Quando ela junta tudo e ela precisa separar. Mas se vocês observarem, são frases completamente distintas, o conteúdo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, falta algo mais, né? E esse algo mais, quem pode trazer, as fichinhas são essas aqui, ó, gente. Esse algo mais, quem pode trazer são vocês, professoras e professores. O que é que a BNCC diz sobre a alfabetização? Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética. Se apropriar do sistema de... Aqui é a X da questão, né? De modo a articular o desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita. Aqui tem outra coisa muito importante. É se apropriar do sistema, entender como o sistema funciona, mas articulado com a leitura e com a escrita. Ou seja, eu preciso desenvolver uma habilidade, é o que a gente... Ou, provavelmente, epilinguística, que é quando você leva o aluno a pensar sobre o sistema, sem utilizar nomenclatura, sem utilizar termos técnicos, mas você, professor, precisa fazer uma reflexão metalinguística, você precisa ter a teoria, você precisa ter o conhecimento para refletir junto com o aluno, né? Mas sem abrir mão das práticas sociais, dos usos da leitura e da escrita. E ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, essas práticas diversificadas de letramento são as situações de uso. Aquele vídeo mesmo do Central do Brasil, vejam, ali nós temos um evento de letramento, né? Ali nós temos um texto sendo produzido em situação, né, de interação social. Claro que ali, vocês lembram do filme, ali uma trambicagem, as cartas provavelmente nunca chegaram aos seus destinatários. Veja, gente, a que ponto chega, né? Escrever carta para o santo, né? É impressionante, mas... Aí aqui, gente, qual é a grande questão? Acho que isso aqui vocês já sabem, né? Quando a gente fala em alfabetização e letramento, nós não estamos falando de processos dicotômicos que vão para caminhos distintos. Não é uma coisa ou outra. E esse é o outro desafio. É como conciliar as duas coisas. Porque provavelmente a gente enfatiza um aspecto ou outro.
Então, por exemplo, houve uma crítica muito grande no governo passado, governo federal passado, com relação ao letramento, porque foi dito que os professores esqueceram a alfabetização quando se falou em letramento. Sim, aconteceu isso. Se misturou letramento, construtivismo e a alfabetização ficou um pouco de lado. E hoje o nosso risco é esquecer agora o letramento e ir para a alfabetização. Então a gente precisa trabalhar essa coisa conjuntamente. Tá? Esse livro aqui, gente, eu trago como sugestão de leitura para vocês. Acho que todo professor deveria ler. É esse livro aqui, ó, O Cérebro do Mundo Digital. Tá? É super tranquilo para ler, porque a autora ela é uma americana, Marianne Wolf, mas ela escreve o livro todo em cartas. Os capítulos são cartas, conversando com nós leitores. Tá? E ela diz o seguinte: um erro grande e fundamental, que teve muitas consequências infelizes para crianças, professores e pais pelo mundo afora, é a crença de que a leitura é natural para os seres humanos e que ela simplesmente emergirá, completa como acontece com a linguagem, quando a criança estiver pronta. Não é o caso. Para a maioria de nós, os princípios básicos dessa invenção não natural e cultural precisam ser ensinados. Né? Então, se chegou a um ponto, eu não sei se ainda se acredita nisso, que se você ler muito para a criança, se você conversar muito sobre as historinhas do livro, a criança vai ler. Ela não vai, ela precisa ser ensinada. Precisa ter um trabalho sistematizado, né, com o sistema da língua para que a criança efetivamente aprenda a ler. Ela não vai aprender a ler da mesma forma como ela aprende a falar, naturalmente, ainda que ela precise da exposição, né, do que a gente chama de input para que haja resposta igual. Então, esse processo não é natural. E aí, André, solta esse vídeo aqui pra gente. Oi. Tá bom, eu vou ler pra você. Você quer agora? Tá, eu vou ler pra você. Tá bom, vou ler. Que bonitinho, né, gente? 2 anos. Alguém falou o quê? Professor o quê? É Marianne Wolf. Vai aparecer aqui no sobrenome dela. Wolf. Tá? Certo? Então vejam. Olha o caso dessa criança aqui. Eu estou falando do letramento emergente. Aqui toca muito na educação infantil. Né? Vejam, 2 aninhos. Este foi o primeiro livro desta criança que eu sugeri para vocês no encontro passado, que é Perigoso. É uma história super interessante. E, gente, assim, eu olho tudo com o olho de sala de aula, né? Se o pessoal da literatura me vê fazendo essas leituras, mas paciência. É um livro super legal para trabalhar adjetivos e substantivos com as crianças, sem estar dizendo que é adjetivo e substantivo. Então, é esse livrinho que essa criança está pedindo que a mãe dele leia. Foi o primeiro livro dele. Então, veja, lembra que eu falei da história do letramento, que não existe pessoas letradas, grau 0 de letramento? Né? Ele está com 2 aninhos, pede que a mãe leia, né? Essa criança agora está se desenvolvendo, lendo muitos outros livros. Mas a gente sabe que nem toda criança tem essa oportunidade que essa criança aqui tem. Então, é um trabalho todo especial a ser feito na educação infantil para desenvolver o que a gente chama de letramento emergente. Não é que vocês precisem necessariamente alfabetizar as crianças na educação infantil, não estou falando isso. Mas há todo um trabalho a ser feito para a criança conhecer muitas práticas de uso da escrita. Saber o que é escrita, saber como funciona a escrita, para que eu uso a escrita, né? Tomar conhecimento de muitas histórias infantis. Por quê? Para que seu processo de leitura se desenvolva, ela precisa ir acumulando repertório. O que é ler? Ler é você acionar outros saberes, outras histórias, outras leituras, para chegar ao que a Marianne Wolf chama de leitura profunda. E ela faz uma crítica naquele livro, aí eu vou dar só um tocar, porque essa não é a questão aqui. Ela chama a atenção dos pais para o uso do computador, do celular, do tablet com as crianças muito pequenas. Ela, se eu não me engano, até os 5 anos, ela fala que ela sugere que não deixe as crianças utilizarem esses aparelhos, porque elas deixam de desenvolver a concentração, e é uma concentração necessária para chegar ao nível da leitura profunda. A criança se dispersa muito. Isso é tudo dito em cima de evidências científicas, de pesquisas que foram feitas, né? E nós, adultos, estamos também nos
dispersando, perdendo essa capacidade da leitura profunda. Mas como nós vemos também de uma outra época, se a gente se disciplinar, se policiar, a gente consegue dar um passinho atrás. Mas uma criança que não experienciou esse foco, essa concentração, esse trabalho mais, vamos dizer assim, concentrado mesmo, né? No impresso, ela não vai atingir essa leitura profunda que é necessária. Então, o letramento emergente, antes que muitos de nós sequer suspeitemos que os bebês estejam nos escutando, eles já estão estabelecendo conexões impressionantes entre ouvir as vozes humanas e desenvolver seu sistema linguístico. Isso é fato, gente. Quem tem criança e para observar o que acontece quando você estimula conscientemente essa criança, você vê o quanto ela se desenvolve. Pense-se quantas coisas mais podem acontecer nessas regiões quando os pais, devagar, deliberadamente, leem para os filhos só para eles, num contexto de atenção recíproca. Esse ato desconcertantemente simples traz contribuições imensas, proporciona não só as associações mais palpáveis com a leitura, mas também uma interação entre pais e filhos, sem hora para terminar, que envolve atenção compartilhada, aprendizado de palavras, sentenças e conceitos, e mesmo conhecimento do que é um livro. Gente, vocês sabem que vocês provavelmente recebem inúmeras crianças que não vão ter essa experiência em casa. Então, resta aos professores, a gente, fazer esse desenvolvimento. E olha, eu faço algo do tipo aqui no curso de pedagogia. Eu tenho vários alunos que não leem muita coisa, né? Principalmente na época atual, que eles passam o dia todo no celular. Então, assim, eu preciso trazer muita literatura para enriquecer o repertório deles, indiretamente, né? E conquistá-lo, a gente gosta de usar a palavra assim, seduzi-los para a leitura, né? E aí é onde está o letramento emergente, inclusive o desenvolvimento da consciência fonológica, o reconhecimento das letras, que eu particularmente não vejo problema nenhum, né? De uma forma lúdica, de uma forma não tão sistemática como acontece no processo de alfabetização, mas que deve acontecer na educação infantil. Esse eixo aqui, gente, é o planejamento. Acho que eu falei para vocês no encontro passado, desde os PCNs não mudou muita coisa em relação à BNCC. Isso que os PCNs falavam, uso e reflexão. Uso são as práticas sociais, é onde vem o letramento. A reflexão é o trabalho de pensar sobre. É onde a coisa pega, é onde os professores têm dificuldade, é onde os meus alunos têm dificuldade. E as crianças, se começarem cedinho na alfabetização, fazem de uma forma muito mais tranquila do que nós adultos. Aqui o eixo lido pela BNCC, né, Base Comum Curricular. Para planejar uma aula, precisa articular práticas de oralidade, de leitura e de escuta, produção de texto escrito, de semiótico, e a análise linguística, que na alfabetização é essa reflexão sobre o sistema. Isso tudo de uma forma articulada. Então eu trabalho com textos, e a partir daquele texto, né, e quando eu estou falando em texto, estou falando textos de extensões distintas, pode ser textos curtos, textos mais longos, etc. e tal. Vocês vão selecionar conforme os alunos de vocês, para proporcionar essa reflexão. Gente, vejam só, quando eu estou falando de texto e refletir sobre esse sistema, por que isso? Porque é o texto que vai motivar as escolhas linguísticas que a gente faz, o gênero, que é a prática social, que se materializa em texto, que motiva as escolhas léxico-gramaticais que eu faço dentro do texto. Então, assim, não tem como eu trabalhar dentro do texto as escolhas de palavras. Quando eu falo escolhas de palavras, consequentemente, eu estou falando escolhas gramaticais, porque envolve flexão, envolve formação de palavra, envolve questões também fonológicas. Então, isso tudo, várias dessas escolhas que eu faço são motivadas pelo gênero, que tem a ver com as situações de uso. Para quem eu estou falando, qual que é o meu propósito, né? Como que eu vou organizar para alcançar o meu objetivo nessas produções textuais. Aqui, onde eu chego, é festa junina, né? É só para provocar. Sou de Recife, estou morrendo de vontade de festa junina, fico só na vontade. Aí eu chego aqui, tá isso aqui, aí eu trago isso. Aqui são alguns gêneros que eu trouxe para vocês, só para chamar a atenção. Isso aqui eu achei super interessante, gente, que eu achei. Quem é você na festa junina?
Dá para vocês fazerem com as crianças de vocês em várias festas, né? Aí coloca a fotinha e ó, olha só a Mônica lá. Não, a Magali, só vai pela comida. O Cascão adora as músicas. Eu não sei quem é essa personagem que vocês conhecem. Luquinho temático. A Mônica lá. Não gosta, mas vai. Sempre tem esse na festa, né? Não gosta, mas vai. Ah, não sei se é a Rosinha, não. É a Rosinha? Pronto para a quadrilha. A Rosinha se comenta aqui embaixo, né? Então aqui são alguns gêneros. Aqui a Palmas convidando vocês para a Arraial da Capital. Vão lá hoje. Vocês terminam hoje com vocês. E aí vem o que eu falei para vocês no encontro passado, né? Vocês não podem esquecer dessas noções: texto, os gêneros e o letramento. Letramento são os usos. Os usos. Quando eu falo letramento, eu estou falando em escrita, em situação de uso, que a escrita de alguma forma ocupa alguma função nessa situação de uso. Isso tudo tem a ver com o contexto. Nossa, tem a ver com tem a ver com contextos, os campos de atuação, né? Então, naqueles gêneros que eu mostrei, eu poderia dizer assim, é o contexto ou o campo de atuação das festas juninas. As festas juninas envolvem uma série de textos para organizar uma festa junina, né? Vou avançar, olha só. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa pesquisa, que foi divulgada no mês passado. Alfabetiza Brasil, pelo governo federal. Foi uma pesquisa feita com alfabetizadoras de algumas capitais. Então, qual é o conceito de alfabetização para essa pesquisa que foi feita, que é o que eu estou entendendo que vai ficar daqui para frente desse governo? A alfabetização como apropriação do sistema de escrita alfabética. Vejam, gente, mais uma vez, e aí está interagindo diretamente com a BNCC. A apropriação do sistema. Esse é o desafio. De modo articulado ao domínio progressivo de habilidades de leitura e produção de textos com autonomia. Leitura e produção de textos com autonomia. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês me xinguem, joguem pedra. Mas, ou a pedagogia acorda e aceita o que está sendo dito, essa coisa de trabalhar com o sistema, ou vai perder espaço para os brasileiros. Porque está se exigindo de vocês, pedagogos e pedagogas, que trabalhem com o sistema. Que se não está claro o que é que eu estou dizendo, vai ficar adiante. Aí o que é que essa pesquisa diz? Que o que é que a criança alfabetizada precisa ser capaz? Essa pesquisa está de acordo com a BNCC. A criança precisa estar alfabetizada no segundo ano. Segundo ano. Não é como o governo passado que criou aquela política horrorosa em que alfabetizava no primeiro ano. Nem é no terceiro ano como anteriormente, segundo ano. Até que a criança tem que ser capaz de ler pequenos textos formados por períodos curtos. Aí você diz, mas o que é período mesmo? Voltou para conhecimento linguístico. Né? Períodos curtos. E localizam informações na superfície textual. Produzem inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal. Produzir inferência é entender aquilo que não está posto, mas ela articula o texto verbal com o não verbal e construi uma terceira coisa. Como em tirinhas e histórias em quadrinhos. É só um exemplo, não é para ficar só nisso não. Escreve ainda com os desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana, para fins de uma comunicação simples. Convidar, lembrar algo, por exemplo. Olha, para fins de... Quando eu digo para fins de, eu estou falando de letramento. É saber usar. Eu não estou alfabetizando criança para a escola. Eu estou alfabetizando criança para a vida, para o mundo. Assim como eu não estou formando pedagogos e pedagogas para o FT, para ganhar um diploma. Eu preciso contribuir com a formação desses profissionais para transitar bem pela sala de aula. Os estudantes são leitores, escritores iniciantes, que interagem de forma mais autônoma, principalmente com textos que circulam na vida cotidiana e no campo artístico-literário, em práticas de leitura e de escrita características do letramento escolar. E ele fala até do letramento escolar, que são aqueles textos, aquelas leituras que são características do espaço escolar, mas não só, né? Então, de acordo com essa pesquisa, e provavelmente é o que fica desse governo, uma criança alfabetizada tem que ser capaz, minimamente, disso daqui.
Aqui está o resultado dessa pesquisa. Foram as capitais: Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. A maioria do Nordeste. Você pega a quantidade de professores e alfabetizadoras que participaram, a maioria do Nordeste. Então veja, em 2019 estavam alfabetizados 60,3%. 2021, nem 50% das crianças do segundo ano alcançaram o nível de resultado. Então é muito grave. Né? A gente sabe tudo que aconteceu do ponto de vista do inusitado, da pandemia, etc. e tal, mas também, dependendo do inusitado, a gente sabe o que é que a gente precisa para melhorar. Né? Tá. Qual é o alvo da leitura? Né? Aí eu trago uma citação da UF, em contraste com a do Paulo Freire. Ela diz o seguinte, que do ponto de vista do cérebro leitor, o pensamento crítico, aí gente, vejam só, o desafio é enorme. Porque não é só ler. É só vocês que se tem clareza do que seja uma leitura crítica. Mesmo professores universitários, nem sempre a gente tem. Não é algo tão palpável. O que é uma leitura crítica? Mas vamos ver aqui. O cérebro leitor, o pensamento crítico, sintetiza o conteúdo do texto com o nosso conhecimento de fundo, analogias, deduções, induções e inferências. Então, usa essa síntese para avaliar os pressupostos, interpretações e conclusões subjacentes ao autor. Vejam só. Eu leio o texto, eu contrasto o que eu estou lendo com o conhecimento que eu tenho. Olha, isso é leitura crítica. Olha lá. Sintetiza o conteúdo do texto com o nosso conhecimento de fundo e analogias, induções e inferências. E então, usa essa síntese para avaliar os pressupostos e interpretações. Aquele conhecimento, aqueles pressupostos nossos, aquelas crenças que nós temos. Através dessa leitura, eu preciso me confrontar. E quando eu falo leitura crítica, não é ler para confirmar o que eu quero, não. É você se dar o direito ou a chance de avançar no seu conhecimento. Então, leitura crítica é isso, é você trocar experiência com os autores. A formação cuidadosa do raciocínio crítico é a melhor maneira de vacinar a próxima geração contra a informação manipuladora e superficial, seja em textos ou em tela. Lembrem, ela está falando isso porque a autora está falando das implicações do mundo digital para as crianças. Né? Se você não chega num nível profundo que exige concentração, não tem leitura crítica. Mas o Paulo Freire, de alguma forma, falava algo desse tipo. E eu trouxe essa citação porque ela vai além daquela que muita gente cita. Quando o Paulo Freire diz que a leitura da palavra não é apenas a precedida pela leitura do mundo. Lembra que o Paulo Freire diz, a leitura do mundo precede a leitura da palavra? Não é? Mas aqui ele está dizendo, não é só isso não, calma lá. Olha o que é que ele diz. Mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo. Eu leio para escrever o mundo, para escrever a minha vida, para reescrever a minha vida. A leitura precisa ter significado para mim. Eu não leio simplesmente para confirmar e aceitar, digerir. Acho que nem digere, nem engole. Não é isso. Olha que coisa linda o Paulo Freire está dizendo. Escrevê-lo ou reescrevê-lo quer dizer de transformá-lo através da nossa prática consciente. A leitura crítica é uma ação contra-hegemônica. Parece que nós estamos longe disso, né? Serve até para a gente. Quando vocês estiverem lendo, lembrem-se disso, gente. A leitura crítica é você ler, confrontar os seus conhecimentos e tentar reescrever sua história, reescrever os seus pensamentos, os seus saberes. Você precisa se deslocar. Olha, quando tiver na minha hora, você diz o que eu falo. Volta aqui. Aí, essa coisa do letramento. Eu visualizo dois caminhos que podem ser um caminho só. Mas eu estou apresentando dois para ficar mais didático, mas o ideal é que as coisas andem juntas. Então, quando eu falo de letramento, considerando que eu tenho que trabalhar com texto e gênero, né, eu preciso planejar para alguma coisa. Então, só um exemplo aqui, já que nós estamos no clima junino, nós vamos organizar uma festa junina na escola, né?
Então eu posso trabalhar com meus alunos vários gêneros, porque os gêneros são práticas sociais, né? O Charles Eisenman diz que os gêneros são chaves para a sociedade. A chave faz o quê? Para a gente abrir, né? Então, através dos gêneros, nós transitamos por diferentes situações interativas. Então, eu posso trabalhar nesse projeto, que vai culminar numa festa junina, com cordel, porque vai remeter à cultura nordestina, e o cordel pode me referir a inúmeras outras coisas. Eu estou falando, gente, das possibilidades, por exemplo, de projetos, né, de unidades didáticas. Eu posso trazer reportagens para essas crianças. Isso é envolver a criança nesses usos, nessas situações interativas do uso da linguagem, mas dentro dessas situações eu trabalho a conscientização do sistema. Eu contextualizo. Não é usar o texto como pretexto para ensinar o padrão silábico, consoante e vogal. Não é necessariamente isso. Eu vou alfabetizando e a criança vai assimilando, se apropriando daquelas práticas. Indiretamente, sabe? Ela vai se apropriando indiretamente. Aí eu posso trabalhar receitas, porque vem as comidas, né? Que vão ser feitas, as listas de convidados, o convite. E aí, não é, professora? E aí a gente vai trabalhando com um gênero, puxa outro, e as crianças vão se envolvendo em uso, em práticas de linguagem. Vamos lá. E aqui, um outro caminho são as temáticas, que eu estou falando de letramento crítico, e eu posso conciliar uma coisa com a outra, né? Lembre-se, o papel da escola é possibilitar que as crianças se desenvolvam e consigam alcançar o pensamento crítico. Quando eu digo pensamento crítico, não é repetir o que os professores dizem, mas que elas possam construir suas crenças, né, suas atitudes diante das coisas da vida. Então vejam, as temáticas, aí eu sugiro algumas temáticas que a gente precisa pensar junto desse processo de alfabetização. Nós estamos formando pessoas, seres humanos, né? E nós sabemos, nós sentimos na pele o quanto está difícil viver na sociedade que nós estamos. Enquanto educadores, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Uma formação mais humanizada, né? Tem um linguista aplicado, como foi o ensino Francisco Gomes Marques, que ele fala de comunicar para a paz. Né? Quem quiser, depois procura Francisco Gomes Marques. Ele publica muito pelas vozes, é um linguista. Comunicar para o bem, comunicar para a paz. Eu acho que pensar nisso na sala é interessante. Então, alguns assuntos, por exemplo, algumas temáticas que podem ser consideradas no planejamento. Neste bimestre, neste semestre, nós vamos trabalhar em torno deste tema. Então, o que é que a gente pode ler, escrever e desenvolver a alfabetização desses temas? Então, formatos de família, consumo consciente, diversidade étnica, meio ambiente, violências diversas, são muitas as violências, né? Arte e cultura, por exemplo, tem uma aluna na pedagogia, elas já se formaram, essa equipe produziu uma unidade didática belíssima sobre o circo. Eu nunca vi tanta coisa sobre o circo que elas pesquisaram para produzir material didático sobre a cultura do circo. Né? Então, isso, gente, aí depois a gente precisa pensar como fazer isso, né? Eu acho que programas como esse que vocês estão inseridos, me parece estar finalizando agora, mas assim, eu visualizo programas como esse, uma oportunidade de se produzir esses materiais, de compartilhar esses materiais, porque a realidade a gente sabe, o professor nem sempre tem condições de estar inventando sempre a roda, né? Está produzindo direto lá, em sala de aula. Aqui estão os níveis, aqui é onde eu digo que o negócio pega. Esses níveis aqui, os professores, alfabetizadores precisam saber. Porque quando a criança, se você não está trabalhando, se vocês não estão trabalhando no método silábico de memorização das sílabas, se vocês esperam que as crianças venham construir aquelas hipóteses, por exemplo, a Emília Ferreira tanto demonstrou, muitos de vocês provavelmente vão até categorizando, tentando fazer a leitura dos resultados das crianças de vocês a partir daquelas fases de aquisição da escrita, por exemplo, né? Se vocês vão pelo aquele caminho, vocês precisam ter um bom conhecimento linguístico para entender o que é que se passa naquela produção do aluno. E geralmente na alfabetização a coisa morre aqui, e muito mal, fonologia. Não passa daí, né? E mas eu digo isso para vocês com toda sinceridade, eu acho que falta até pesquisa, viu?
para que a coisa avance, porque língua, quando eu produzo linguagem, eu produzo tudo isso aqui junto de uma vez só. Não é que primeiro vem o som, depois vem a palavra, 2. Depois vem as palavras articuladas uma com a outra, 3. Depois isso se produz. A coisa não acontece assim fragmentada, tem tudo junto. Né? Então, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, o texto. Coloquei só isso aqui. Então, se vocês estão alfabetizando as crianças, construindo conceitos, possibilitando que elas tenham suas hipóteses, né? Através da conscientização linguística, vocês precisam transitar por isso daqui, ter um bom conhecimento de língua sobre isso. Então, por exemplo, naquela avaliação que eu falei do INEP, o primeiro nível 1, que neste nível a criança não é considerada alfabetizada, o que é que diz lá no documento do INEP? Que vai de 650 pontos a 675. Ela é capaz de quê? Relacionar sons consonantais com regularidades, direta aos seus registros escritos. Sons da sílaba inicial da palavra, vou pular, só os sublinhados. Ler palavras de sílabas com sílabas canônicas ou com sílabas canônicas e não canônicas. Ler palavras de sílabas com sílabas canônicas a partir da palavra ditada com apoio da imagem. Então veja, sons consonantais com regularidade. Sílaba, eu estou no nível da fonologia. Aqui o que está se exigindo do professor para trabalhar com as crianças, né? E para fazer esse diagnóstico, eu estou no nível da fonologia. E aí, quando fala dessas regularidades, por exemplo, acho que vocês devem conhecer, e aqui vem outra sugestão de leitura, aqui é para os alunos de vocês, é este livrinho aqui, Palavras Sapecas, é um livrinho em que as palavras falam, e as palavras, elas vão conversar. Ó, esse daqui diz assim: receita para afinar a cintura. Do retrato, troque o C pelo P e modifique a figura. Então, cintura fica pintura. Né? A receita para mudar a cintura. Então, é bem humorado o livro e vai trabalhando com essas trocas. Minha casa fica na lua. Eu troco o L pelo R. Minha casa fica na rua. É muito interessante esse livro, gente. Fica como sugestão para vocês. E aqui, aqueles casos regulares que a habilidade lá do INEP fala, são esses casos aqui, ó. Que casos são esses? São aquelas representações dos sons em que eu só tenho uma possibilidade de representar. Então, o som do que é o, né, que não é o B, porque B já tem uma vogal junto, né? Esse som só tem uma forma de representá-lo, que é a letra B. Então, são esses casos regulares. Então, as crianças que são capazes de registrar palavras com essa regularidade aí, ou essa aqui seriam assim, as letras a princípio mais fáceis, porque é 1 para 1, uma representação para um som, não tem outra possibilidade. Claro que aqui a gente tem problemas desafios que vocês encaram, que é o B e o P que a criança troca, não é isso? O D e o T, não é isso? Que elas trocam. O V e o F, né? Agora, vocês sabem por que ela troca isso tudinho? Quando eu digo assim, façam comigo, faca, tá? Faca. Agora eu digo assim, vaca. Faca. Vaca. Percebem? O dente de vocês bate em cima dos lábios, não é isso? Tanto para V como para F. Faca, vaca. A única diferença é que, veja o que é que vibra mais. Fá ou vá? Fá, vá. Qual é que vibra mais? O F ou o V? Fá, vá. O V, né? Um vibra mais, o outro vibra menos. Gente, a única diferença é essa. Por isso que as crianças trocam. Mesma coisa, o B e o T. O B vibra mais, B vibra mais e o P não, mas o outro é sonoro. Mas o ponto de articulação é o mesmo. Então, assim, quando a gente começa a entender, do ponto de vista linguístico, a mesma coisa é o D e o T. D, T. Observe que a língua de vocês bate atrás dos dentes. D, T. Um vai vibrar e o outro vai vibrar menos.
Então veja, muitas vezes, essa criança tem um problema, tem que levar para o médico, ela está trocando essas letras. Não, gente, do ponto de vista linguístico se explica. A única diferença é uma vibraçãozinha. O ponto de produção é o mesmo, de articulação. A mesma coisa é o N e o B, viu? Por que se usa M antes de P e B? A resposta está na fonologia, não vou dar, fica com outra oportunidade. Então, beleza. Aqui tem os casos, ainda vai complexificando, né? Estou no nível da fonologia ainda. Já vai complexificando, que são as regularidades contextuais. Depende do contexto linguístico para usar, né? Então eu tenho aqui o som do K, né? Que pode ser representado pelo C ou PU, dependendo da vogal que vem junto. Viram que já vai complexificando para a criança? Então, acabou? 3 minutos, para que a passe toda assim. Tão bonito, passando 3 minutos no celular. Peraí, eu vou fazer uma síntese, tá? Só dizer o que é que eu ia falar. Vamos lá. Aí aqui estão os casos mais difíceis para a criança e para a gente. É quando eu tenho um som que pode ser representado por várias letras. Gente, hoje, se exige da gente, é que a gente sai trabalhando uma coisa, cada coisinha dessa com as crianças. E elas precisam aprender, não é memorizar. Porque, lembrem da forma de alfabetização de vocês passavam por aqui. Era só Bá, Bebe, Bobu, não era assim? Tá, Bebe, Totu. O resultado é o que a gente sabe hoje. Olha, é interessante porque minhas alunas da pedagogia, elas têm uma dificuldade de fazer esse percurso, de pensar e entender como a língua funciona. Porque é como se você já tivesse sido meio que, aspas, adestrado a memorizar e não pensar. Aí quando alguém te instiga a pensar, por que está acontecendo isso? Né? Aí, vamos lá. Aqui são as vogais. A gente pensa que vogal só tem 5, né? São 12 vogais. Né? E essas 12 vogais precisam ser trabalhadas, porque senão você diz que A é A, mas a criança vai escutar mas não era A? É. Olha a palavra Recife, de onde eu vim. Você vai dizer Recife, Recife, Recife. Aí você já entra em algo que você precisa prestar atenção de onde que vem essas crianças. A professora vem de onde? Porque pode ter cada um falando de uma forma diferente na sala de aula. E não existe uma forma certa. Isso tudo vai aparecer isso aí na sua linguística. Isso aí já vai aparecer na sala de aula de alfabetização também. E aqui estão esses. Aqui tem que trabalhar tudo isso com as crianças. Sugestão de leitura. Gente, esse livro é maravilhoso, é uma coleção, tá? Esse aqui é Beleléu e as Palavras. É a história de umas crianças que são muito bagunceiras dentro de casa. E aí acontece um bocado de coisa, as palavras se misturam, elas rasgam o dicionário, as palavras se misturam e uma vai se transformando em outras palavras. É uma história belíssima. E é da editora Paulina, muito legal. Gente, só para vocês verem aqui aquela história das vogais, que não deu tempo de falar com vocês. Isso aqui é um texto, ficou muito apagado ali, por causa da claridade. Olha como a criança escreve laranja, o som nasal do A. Olha que interessante. Elas, antes de dizer, tá errado, antes de dizer isso, a gente precisa dizer, nossa, ela já percebe o som nasal. Percebe tanto que ela colocou o tio e o N. Só que ela não sabe que não precisa representar 2 vezes. Ela marcou 2 vezes o som nasal, no tio e no N. Não é? Mas se está errado, está, mas... Aí vem o conhecimento da professora. Nossa, ela errou, mas ela percebeu que aqui não é o A, é o aqui são sugestões de leitura. Esse daqui, vocês conhecem o livro do palavrão? Conhecem? É esse daqui, é belíssimo, gente. É bom para trabalhar o aumentativo. É legal porque uma criança que quer ser gente grande, ela acha que ser gente grande é dizer tudo no aumentativo. Só que as palavras que ela diz no aumentativo não são palavras no aumentativo. São palavras que terminam com ão, tipo melão. Melão não é um aumentativo de mel. É melão, não é? Então, assim, é muito interessante para esses livros, gente, eles despertam essa possibilidade de refletir sobre a língua, sabe? Brincar sobre a língua, pensar sobre a língua. Então, a literatura vai dando esse gatilho aí para você. Esse daqui é de uma editora lá de Pernambuco.
da minha terra, minha saudosa terra, Recife. É a editora do Estado de Pernambuco, tá? Do governo do Estado. Palavra boca para fora. É lindo também. O livro proporciona uma série de reflexões sobre os sentidos e as formas das palavras de uma forma bem lúdica. Tá? Terminando. Aqui, gente, ai, eu já fica agoniado por causa do tempo, mas aqui é um jogo, é só para dizer a vocês o seguinte: bonitinho, mas ordinário, né? Porque assim, se você abre essa caixa daqui e vai ver todas as palavras que estão lá, você olha para aquelas palavras todas e diz assim, sim, mas o que é que está se trabalhando aqui? Qual é a propriedade do sistema? Aquela listinha que eu passei lá para vocês, por exemplo, não se está trabalhando uma coisa específica, são palavras aleatórias que ela tem que montar conforme o desenho. Então assim, falta algo, né? A mesma coisa são esse jogo da memória. Vejam que uma palavra não tem nada a ver com a outra, do ponto de vista da forma, do ponto de vista do sentido. Então, é brincar por brincar? Ah, é só para saber se sabe ler palavras? Ah, isso aqui eu vou passar, não tem como, sorry, tá? Ó, isso daqui é só... Ó, isso daqui é um jogo que minhas alunas montaram na pedagogia. Olha como é diferente quando você monta. Elas pegaram uma história em quadrinho, a vacinação é um gesto de amor. Então vejam, vem a questão da temática. Lembra a temática que eu falei para vocês? Uma temática social relevante, a vacinação. E elas montaram um quebra-cabeça com palavras escolhidas da história em quadrinhos, né? E para trabalhar, o que é que elas estão trabalhando aqui? Eu ganho um livro quem disser, vamos lá. Qual? Não, não é separação de sílaba. Olhem para aqui, um livro, valendo. Aqui não vale não. Eu vou dar uma dica, esse fenômeno começa com D de dado. Acertou, quem é? Muito bem, ganhou o livro da casa. Pega aqui, gente, olha só. O que é o dígrafo? É quando eu tenho mais de uma letra representando um único som. Então, para as crianças observarem aqui, né, nós temos essas partes que estão destacadas aí, a outra ficou apagada por causa da luz, né? São mais de uma letra que eu uso representando um som só, tá certo? Então veja, eu tenho um jogo que é o que? Criar um retrato, depois tem que mandar no meu WhatsApp. Aí eu vou ficar rapidinho, que já passou os 3 minutos. Gente, olha só. Onde é que eu estava? O dígrafo. Ah, tá. Vejam só, é um jogo temático, tem uma questão social por trás e tem uma propriedade. Alguma coisa do sistema está sendo trabalhada ali. E no caso aqui são os dígrafos. Percebem? Aí eu não vou. É porque eu ia passar pelos níveis. O único jogo que eu achei que trabalha sintaxe é esse daqui. Eu ando pelas lojas aí procurando coisas, né? Tem outro livro. O único jogo é esse daqui, gente. E eu achei em Portugal, não foi nem no Brasil. Então, é difícil as coisas da sintaxe. É um jogo maravilhoso. Eu ia explicar para vocês qual que era a questão aqui, ó. Sintaxe semântica que ele trabalha. Olha lá, o pai leu o jornal. Se vocês observarem, para cada pedaço da frase é uma cor diferente. Isso é conforme a sintaxe. Ninguém ensina as crianças a produzirem frases, gente. Orações. Elas vão aprender com osmose. Tem que se ensinar. Alfabetizar não é só som, não. Por que a gente não ensina? Tem que saber como se organiza a frase. Porque senão vai chegar na pedagogia, como os alunos chegam aqui, sem saber usar vírgula. Vírgula tem a ver com sintaxe. Se eu não sei a sequência da frase, como os elementos se organizam, como é que eu vou pontuar? Isso começa lá na alfabetização. Então não vai dar, tem um bocado de coisa aqui. E deixa eu ir lá pro final, só para discutir de vocês. Isso aqui é outro jogo. Só mostrar para vocês, esses caras aí. Aqui, ó. Das minhas alunas, é da Fabiana Goulart. Vocês conhecem? É da Tocantins. Elas produziram um jogo que trabalha, a partir do livro da Fabiana Goulart, adjetivos e substantivos com imagens e monta frases depois, né? É isso.
Deixa eu ver. Aqui, gente. Agora, vai dar outro livro. Presta atenção. Isso aqui foi uma criança aqui do município de Palmas que escreveu essa frase. A lagarta virou uma borboleta. Borboleta. Foi assim que ela escreveu. A minha questão para vocês é como virou. Tá? Presta atenção à pergunta, vale um livro. Daqueles níveis de análise linguística, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, texto. Qual é o principal nível que o professor precisa acionar para conseguir entender o que a aluna fez e tirar a aluna desse lugar e escrever o virou com ela? Erraram. Morfologia por quê? Porque ficou fácil, né? Diz fonologia não é, aí puf. Alguém explica, é morfologia o nível. Vamos aqui à explicação. O elefante Eduardo. O elefante Eduardo era tão elegante, mas um dia entrou no restaurante, comeu bastante. Bebeu refrigerante. O elefante Eduardo engordou 100 quilos no instante. Consegue explicar agora? Não, eu estou falando do L no final da palavra. Está nesse livro aqui que fica como sugestão de leitura para vocês. O ABC de Dromedário, da editora Paulinas. Tá? Ele troca o L pelo U. Por quê? Por quê? Gente, sabe o que é? Só para fechar você. Aí é que está. O aluno de vocês vai trazer coisas desse tipo. E vocês precisam parar e dizer assim, por que ele fez isso, meu Deus? Primeira coisa é essa, professora. O L e o U têm o mesmo som. Ele já sabe que o L pode ser no início de sílaba, que é a sílaba, por exemplo, com som antivogal. E ele sabe também que o L pode ser usado, que a gente chama na posição de coda, né? Que é no final da sílaba. É outro assunto que vocês deveriam saber também, que é a composição silábica. Então o L pode vir no final da sílaba. Agora vamos lá, professor, eu quero te dar um livro. Você falou que o L tem som de U. E agora, como é que eu explico ao aluno que tem uma situaçãozinha que não é L, vai ser o som de U, mas não é L. São com palavras que indicam muito bem, professora, ganhou, olha aí. É isso daí, o outro livro. O verbo na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito. Claro que você não vai dizer isso para o aluno. Mas, gente, isso daqui eu construí junto com a professora do município de Palmas, ela é o livro. Aí a gente teve essa experiência, a gente discutiu, nós analisamos. Aí na outra experiência, na outro momento de encontro, ela disse, Wagner, agora, quando ele diz assim, professora, é com U ou com L? Aí ela diz assim para os alunos, essa palavra indica movimento, indica a professora. Então é o quê? U. Né? Está indicando um movimento que aconteceu, passou, então é U, não é L. Porque, em outras palavras, eu estou dizendo o que para ele? Está entendendo? Então assim, é esse conhecimento que vocês precisam ter para entender, senão não mexer. Né? Oi? Eu vou tirar o livro, reclamou muito, só pela simpatia. Eu devo ter uma coisa. Só pela simpatia, professora. Pronto, então. Aqui é no livro do texto. E aqui para finalizar para vocês, ó. Em si, o que eu queria dizer hoje para vocês é o seguinte. O processo de alfabetização envolve a conscientização linguística, mas também a conscientização sociocultural. Eu preciso conciliar essas duas coisas. Nós vivemos nesse mundo aqui, ó. Esse mundo não pode ser ignorado na nossa sala de aula, tá certo? E sugestão de leitura. Isso aqui é um livro que eu escrevi junto com duas outras professoras. Vocês baixam na editora da Universidade Estadual do Piauí. Ou então na minha página pessoal, que o interesse vai aparecer. Esse livro é maravilhoso. Ele está ali, vou pegar para frente. Colecionador de Palavras. É um livro que, para a criança entender que as palavras formam textos e os textos nos ajudam a interagir, é lindo e maravilhoso. Estava até em promoção esse livro.
E porque lemos, finalizo com isso daqui. Leio, acho lindo isso daqui, gente. Para encontrar uma razão nova para amar este mundo. E também para deixar este mundo para trás. Para entrar num espaço onde eu possa vislumbrar o que está além da minha imaginação, além do meu conhecimento e da minha experiência de vida. E às vezes, onde eu possa, como o poeta Federico Garcia Lorca, ir muito longe para me dar de volta, ir muito longe para me dar de volta a minha antiga alma de criança. Então, a gente lê por muitas razões. Eu gostaria que vocês pensassem por que é que vocês leem e por que é que vocês precisam ainda ler muito, porque nós precisamos ler muito ainda. Algumas referências do que eu falei, e aí eu sou Roberto Carlos, mas deixo uma rosa para vocês. Obrigado.